Olá, amiguinhos de Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Encerrando esse nosso tema sobre o estudo da nossa Bíblia, hoje nós vamos falar sobre as cartas de São Paulo, também conhecidas como epístolas, e sobre o livro de Apocalipse. As cartas de São Paulo aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas 13 cartas são conhecidas como epístolas. As 13 cartas de Paulo fazem do apóstolo o maior escritor do Novo Testamento. As cartas de Paulo falam sobre questões centrais da fé cristã. Divinamente inspiradas pelo Espírito Santo, essas cartas trazem instruções teológicas indispensáveis à doutrina cristã. Elas instruem os cristãos quando a natureza de Deus, o significado do mistério e obra de Cristo, o mistério do Espírito Santo na Igreja, a doutrina da salvação, a doutrina dos acontecimentos que se darão no final dos tempos, o caráter cristão e a aplicação da vontade de Deus na vida prática dos crentes, a ordem no culto, o governo da Igreja, entre outros. Carta aos Gálatas. Nenhuma das epístolas foi escrita durante o início de seu ministério na Sicília e na Síria. Isso significa que todas as cartas de Paulo foram escritas após o final da década de 40 depois de Cristo, quando ele foi comissionado como missionário pela igreja de Antioquia. Juntamente com Barnabé, Paulo fez sua primeira viagem missionária. Durante essa viagem, ele visitou a ilha de Chipre e várias cidades da província da Galácia. Muitos estudiosos consideram que foi justamente ao voltar para Antioquia que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Seu objetivo era combater a influência dos judaizantes que tentavam impor tradições judaicas aos cristãos gentios. Primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Algum tempo depois, entre os anos de 50 e 52 depois de Cristo, Paulo saiu em sua segunda viagem missionária. Dessa vez, ele foi acompanhado por Silas. Durante essa viagem, ele recrutou Timóteo. Além disso, com sua evangelização, ele alcançou até o continente europeu, fundando as igrejas de Filipos, Tessalônica e Corinto. Então, o apóstolo ficou 1 ano e meio em Corinto. Durante esse tempo, ele escreveu as cartas de 1 e 2 Tessalonicenses como forma de encorajamento aos cristãos que estavam sendo perseguidos. 1ª e 2ª carta aos Coríntios e Romanos. Mais tarde, Paulo fez sua terceira viagem missionária. Além de voltar à Galácia, nessa viagem o apóstolo ficou um longo tempo em Éfeso. Enquanto estava em Éfeso, Paulo foi avisado dos graves problemas que ameaçavam a igreja de Corinto. Foi então que provavelmente ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Ainda em sua terceira viagem missionária, Paulo seguiu para o norte. Provavelmente, enquanto passava pela Macedônia, o apóstolo recebeu boas notícias sobre o arrependimento dos crentes coríntios e, como resposta, ele escreveu e enviou a segunda carta aos Coríntios. Mais tarde, parece que ele foi pessoalmente visitar Corinto. Os intérpretes dizem que de Corinto, Paulo teria escrito a carta aos Romanos. Carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Depois de 3 meses que estava na Grécia, o apóstolo resolveu voltar à Judéia. Nesse contexto, houve uma revolta popular em Jerusalém que culminou na prisão de Paulo em Cesareia por 2 anos. Por ser cidadão romano, Paulo solicitou uma audiência com o imperador. Então ele foi transferido para Roma, onde aguardou por cerca de mais 2 anos até que seu pedido fosse atendido. Foi durante esse cárcere em Roma, entre o final da década de 50 depois de Cristo
início da década de 60, que provavelmente foram escritas as cartas de São Paulo aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Por isso, essas cartas são chamadas de epístolas da prisão. Alguns comentaristas sugerem que pelo menos uma dessas cartas tenha sido escrita durante o tempo de prisão em Cesareia. Primeira carta a Timóteo, Tito e segunda carta a Timóteo. O texto bíblico não explica exatamente o que aconteceu com Paulo após sua prisão em Roma, registrada no final do livro de Atos dos Apóstolos, mas provavelmente ele foi libertado e talvez ainda tenha saído numa nova viagem missionária. Inclusive, pode ser que ele tenha conseguido chegar até a Espanha e depois visitado as cidades da região do Mar Egeu. Se isso estiver correto, então é possível que as chamadas cartas pastorais tenham sido escritas durante esse período final de seu ministério. Primeiro, ele teria escrito a primeira carta a Timóteo e Tito. Depois, já encerrado novamente em Roma na metade da década de 60 depois de Cristo, conforme afirma a tradição, ele teria escrito a segunda carta a Timóteo, pouco antes de ser executado. Certo é que, depois de vislumbrar tamanha dedicação do apóstolo à causa do Evangelho, facilmente podemos entender a conclusão que ele próprio fez acerca de sua vida e ministério ao dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E finalizando esse nosso estudo bíblico, vamos falar agora um pouquinho sobre o livro de Apocalipse. A palavra grega Apocalipse quer dizer revelação. O Apocalipse quer incutir nos leitores uma confiança inabalável na providência divina em tempos difíceis para os cristãos. É uma forma literária que era usada em Israel, repleta de simbolismos de números, animais, aves, monstros, etc., e que não é fácil de ser hoje entendido. As páginas mais tipicamente apocalípticas do Antigo Testamento são os capítulos 7 a 12 do livro de Daniel. Algumas características do gênero apocalíptico. As frequentes intervenções de anjo aparecem como ministros de Deus ou como intérpretes das visões ou revelações que o autor do livro descreve. Simbolismo rico, singular. Animais podem significar homens e povos. Feras e aves representam geralmente as nações pagãs. Os anjos bons são descritos como se fossem homens e os maus como estrelas caídas. O recurso aos números 3, 7, 10, 12 e 1000 são símbolos de bonança. 3,5, símbolo de tribulação. Os apocalipses se voltam todos para os tempos finais da história, com intervenção solene de Deus em meio a um cenário cósmico. O julgamento dos povos, o abalo da natureza, a derrota dos maus e a exaltação dos bons. Por que Jesus fez essa revelação a São João, que estava preso na ilha de Patmos, no Mar Egeu? No fim do século I, era cada vez mais difícil a situação dos cristãos no Império Romano por causa da terrível perseguição dos imperadores. Tudo começou com Nero no ano 64 e continuou na terrível perseguição de Domiciano nos anos de 81 a 96. Muitos cristãos foram martirizados, mas muitos também estavam desanimados, abandonavam a fé e aderiam às práticas pagãs. Isso pode ser notado nas mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Sardes. E foi em tais circunstâncias sombrias que São João escreveu o Apocalipse. O livro visa encorajar os fiéis. O Apocalipse é basicamente o livro da esperança cristã, ou da confiança inabalável no Senhor Jesus e suas promessas de vitória. Ele quer anunciar a vitória do bem sobre o mal, do reino de Cristo sobre o reino do mal, especialmente para aquele momento
muito difícil em que se encontrava a igreja. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Vamos evangelizar, levar a palavra de Deus a toda criatura. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!